Eu falei para ele o seguinte, falei, olha só, estou me afastando. E não, pastor, você não está entendendo, estou falando que eu vou desviar, eu vou para o mundo. Fui kardecista, candomblessista, terminei como quimbanguista. Eu preciso só dizer algo para você em forma de canção. Fechou? Deus ainda não te esqueceu. Entenda que o melhor ano da sua vida está começando. Deus te abençoe. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um o meu, do Adiel, o seu, do nosso convidado, nosso Multiforma Podcast. Já estávamos com saudade, toda vez a gente fala isso, mas é verdade mesmo, a gente está sempre com saudade, tá? O nosso desejo é gravar todo dia, é verdade, Adiel? Nós cremos, se for da vontade de Deus, Ele vai enviar tempo, recurso e disposição para nós. E convidados, né? Em nome de Jesus. Mas por enquanto isso não acontece, estamos aqui em mais esse episódio aqui. Prazer entrar na sua casa aí, crendo que o Senhor vai abençoar a sua casa, a sua família. Bom, estou aqui com o meu parceiro, meu irmão, Adiel. Como é que você tá, meu irmão? Melhor agora, né? Eita. Dos irmãos, dos amigos. Falar sobre a melhor coisa da vida, falar de Deus, né? Especial o dia de hoje pra gente. Muito empolgado com o nosso convidado. Ih, cara, eu também. Enfim, vamos que vamos. Eu também tô muito. A gente estava aqui no bate-papo em off, meu amigo. Um podcast. Já dava um podcast, parte 2. Ó, mas antes de apresentar nosso convidado, que você já sabe quem é, dá um alô lá para os nossos parceiros aqui, tá? Doce Alegria, JN Pizzaria e café, ó. E ó, café de pote. Se não solta café? Café de pote. São os nossos parceiros aí, JN, Pizzaria, Doce Alegria e Café de Pote, tá? Quero te lembrar também, talvez você não saiba, o Multiforma Podcast tem uma loja lá no Instagram, que é Multiforma Store. A gente vende algumas camisas lá para abençoar esse ministério, fazemos canecas também personalizadas, não só do Multiforma, mas qualquer tipo de arte. Então segue lá no Instagram, Multiforma Store. A gente conta com a sua cooperação também lá, tá bom? E o nosso convidado, Gel? Tiagão, nosso convidado hoje, eu comentando com um amigo, aí eu falei, fulano de tal que vai lá, falou, é o sócio do Anderson Freire. Eita, glória! Pastor, uma alegria muito grande no nosso coração receber. Seja bem-vindo aqui, o pastor Jefferson Celestino. Uma salva de palmas para ele, Tiagão. Fique à vontade Jesus de se apresentar, falar da família. Que bênção. Queridos, graça e paz, Jesus é bom, né? Estou muito feliz, muito honrado com o convite de vocês. A gente tem acompanhado assim de um pouquinho de pertinho, né, o trabalho que está sendo executado aqui. Né? Alguns amigos passaram por aqui já. Né? Acho que a grande maioria que passou por aqui desde que inaugurou, a gente conhece, tem uma história, Pastor Osni, né? E pelo amor de Deus, Daphne Cristina, oh meu Deus, Jesus, né? Gente, Jefferson Celestino aqui, né? Casado com a Ana Carolina, pai do Michael Jeffrey. E pai da Haná, que está chegando a qualquer instante, gente. Só Jesus. Haná. Haná. Significa? Aquela que é gerada por Deus. É a Ana do hebraico, né? Mas com a tradução do hebraico. É Ana no hebraico? É a Ana no hebraico, mas com a tradução de aquela que é gerada por Deus, porque de fato é aquela que foi gerada por Deus. E eu vou contar para vocês já esse mistério aí. Né? Servimos a Jesus aqui na Assembleia de Deus, Ministério Cristo Única Esperança, aqui em Itaipava, Estrada das Arcas 427. Aqui em Itaipava, né? Sou co-pastor ali, trabalhando ao lado do pastor Eliseu José da Silva, e vamos avançando, né? Estou aqui para somar com vocês hoje, com muita alegria. Glória a Deus. Ó, eu te convido, já te desafio a enviar esse link desse episódio aqui embaixo, curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas e muitas vidas. Porque por nós aqui, a gente ficava aqui no off, aqui só recebendo. Mas o reino de Deus não é sobre mim, é
é sobre ele. Aleluia. Então por isso que a gente liga a câmera, Jean acendeu as luzes, começou a gravar. Na verdade, Jean, Amém. para que mais pessoas possam ser abençoadas. Então compartilha esse vídeo aí. Glória a Tá Deus. bom? Ô, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Muitos conhecem o pastor Jefferson Celestino como pregador da palavra, como um adorador do Senhor, mas eu não sei se muitos, mas eu tenho certeza que boa parte dos seus amigos, ou até vou chamar de admiradores com todo respeito, não deve saber como começou essa história, né? É. A gente queria ouvir um pouco de como foi seu encontro com Jesus aí. Rapaz, meu encontro com Jesus, né? Na verdade, sou criado em família cristã, né? Meu avô partiu para a eternidade com 62 anos de ministério pastoral. De ministério. De ministério Rapaz. pastoral, com 81 anos de vida, 62 de ministério pastoral, né? Então, assim, eu cresci dentro de uma família cristã. Com 6 anos de idade saímos aqui de Petrópolis, né? Eu nasci criado aqui no sertão do Carangola, hoje Vale do Carangola. E com 6 anos fomos morar em Angra. Minha mãe e meu padrasto receberam uma proposta para ser caseiro lá. E lá eu fiquei 5 anos até o falecimento do meu pai. Retornamos para Petrópolis, né? E aí começou a jornada. Aqui no convívio da família, no convívio da minha avó, saudosíssima, irmã Luzia Antônia Celestino, mais conhecida como Luzia, avó de trovão, né? A avó, quando orava, o negócio era esquisito. E voltei para esse convívio, né? Tanto que na igreja que nós fazíamos parte, o coro de crianças eram os netos da irmã Luzia. E eu que puxava esse bonde, né? Eu que puxava o bonde cantando os louvores. Esse vozeirão aí, né? Todo mundo com esse vozeirão que você da vovó. Mas, e detalhe, era tipo, cantava igual a Cassiane, né? Eu. Né? Quem é o homem que teve o poder de andar sobre... Era o hino que eu chegava, todo mundo pedia para cantar. É mesmo? Era por aí. Mas me batizei aos 12, aos 12 e meio, já muito maduro com 12 anos. Por incrível que pareça. Porque com 12 anos já estava trabalhando na feira para ajudar minha mãe, que era viúva, a cuidar. Trabalhou na feira? Fui feirante. Trabalhei 20 aninhos só lá. Trabalhei Desde a minha infância até a feirante. minha Fui juventude. feirante na feira ali. Comecei como carregador e depois tinha minha madrinha, Marli, e doidinha. Maria? Marli. Então, mas o pessoal chama de Maria, mãe da Priscila. É isso aí. E eu conheço muito gente Minha finíssima. madrinha me botou para trabalhar lá. Fui trabalhar numa barraca de chuchu. E vendi chuchu durante 2 anos. E com o dinheiro da feira, ajudei minha mãe a sustentar Que bacana. 3 irmãos menores, né? E me afastei com 12 anos e meio, porque a filha do pastor me viu, essa Assembleia de Deus tradicionalíssima, né? Me viu usando um crachá com cordão, porque eu perdia o TDAH, perdia tudo. Tudo. Minha mãe botou o crachá, a carteirinha da escola, num cordãozinho e ela me viu de cordão, foi falar com o pastor, na época eu não podia, o pastor me disciplinou, falei com ele o seguinte, falei, olha só, pastor, tinha 7 meses que eu tinha me batizado, 7 meses de batizado, e eu falei para ele o seguinte, falei, olha só, estou me afastando. Sentei no gabinete dele e falei, pastor, preciso falar com o senhor, eu vou desviar. Ele, você pode ir. Eu, não, pastor, você não está entendendo. Estou falando para o senhor que eu vou desviar. Eu vou para o mundo. É isso que eu quero. Eu estou falando para o senhor. Ele, você pode ir. Eu falei, pastor, o senhor está gagado. Eu falei, o senhor está gagado. Você não está entendendo o que eu estou falando. Ele disse, você pode ir. Você foi marcado igual boi no pasto. Tá. Onde você estiver, vão saber que tu tem nome. Saí, virei as costas, pronto. Aí vieram as oportunidades. Isso é que ano? Isso? 2004, 2006 isso. Não é tanto tempo assim, né, Tiago? Quase 20, né? 2006 isso. E aí, rapaz, pronto. Eu arrumei um emprego. Nós mudamos do Carangola para fazenda inglesa, arrumei um emprego no Posto Brasão. Fui trabalhar na loja de conveniência, tinha lá
A dona Vera gostava muito da gente, da minha casa, da minha mãe, dos meus irmãos, e me deu um emprego para ganhar meio salário. E lá eu comecei a trabalhar, lá eu conheci uma turma, e um dia o meu patrão virou e falou comigo assim: tu já viu cavalo falando? Eu falei: cavalo falando? Ele disse: tu já viu cavalo falando? Eu falei: nunca. Ele disse assim: quer ir num lugar que tu vai ver cavalo falando? Eu falei: eu quero. Fui pela curiosidade. Fui parar na União Média Espírita de Petrópolis. Isso. Quantos anos aí? Eu já estava com 14 anos. E ele falou assim: lá tu vai ver cavalo falando. Mas eu na minha concepção, estava acreditando que era um animal, o cavalo falando. Quando eu cheguei no centro, chega uma pessoa na ponta da mesa para falar comigo. E a voz que eu ouvia era a voz do meu pai. A voz que eu ouvia era a voz do meu pai. Meu pai de criação, que foi o pai que eu tive. A voz que eu ouvia era dele. Você chegou no lugar certo. Eu estava te esperando. Aqui é o seu lugar e tal. E eu ficava agoniado. Minha mãe, apesar de ter sido criada também dentro do evangelho, nesse período minha mãe estava fora. Minha mãe estava acreditando em espiritismo, estava acendendo vela, estava fazendo... Minha mãe, o que dissesse para ela que funcionava, ela estava rezadeira, benzedeira, e assim eu fui... o restante da minha criação, mesmo tendo uma base cristã, foi assim. E lá eu comecei a me envolver, né? Comecei a me envolver um pouco. Me encontrei tempo depois, uns meses depois, a antiga patroa da minha mãe, e a antiga patroa da minha mãe pertencia a uma seita chamada Sukhi Mahikari, né? Acredita que se transmite luz pela palma da mão, né? E antepassado. Então eu fui me tornar espiritualista. Olha. Comecei me tornando espiritualista, né? Lá na Sukhi Mahikari. Fui Mahikaritai, cara. O que é Mahikaritai? Mahikaritai é um seminário de grau 3 dentro da área lá de... Isso também em Petrópolis. Tudo isso aqui. A gente não sabe nada disso, Rapaz. né? Tudo aqui. E detalhe, a Sukhi Mahikari, a maior loja da Sukhi Mahikari no Rio de Janeiro, era em Petrópolis. Olha só. Karikyoten de Itaipava era o nome. Foi bom o período que eu passei lá, porque aprendi um pouco de japonês. Mas assim, fui envolvido com aquilo tudo, né? E aí comecei a estudar e terminei com grau 3 lá, mas já não era mais suficiente. Eu ficava com aquilo que eu ouvi lá no centro do... Não, com a voz do teu pai. Com a voz do meu pai. Aí dali já saí, porque aquilo já não preenchia, né? E aquela palavra do pastor que você é um boi marcado? Não vai, lembrava, não? Não lembrava nada disso, cara. Não lembrava. Aí fui me envolver, fui ser kardecista. Isso tudo adolescente. Kardecista, em suma, fui kardecista, candomblessista, terminei como quimbandista. Caramba. E como disse o apóstolo Paulo, trago no meu corpo as marcas, né? Tava mostrando pra gente aqui. Esse dedo aqui, o meu pastor brinca que é o dedo podre, né? Porque fui sacrificar um bode incorporado, o bode mordeu o dedo e o dedo ficou pendurado, tem um pino aqui hoje, dá pra ver direitinho, né? E levei vários pontos aqui. Então, todo o ciclo que eu ia me aprofundar dentro dessas artes, não funcionava. Aqui foi para meu pacto de sangue não conseguir concluir os 7 dias de Hong Kong. Então, um belo dia, tem o maior terreiro de candomblé hoje no Brasil, fica no sul. O segundo maior terreiro fica em Tinguá, aqui no Rio de Janeiro. Uma madrugada, rapaz, eu fui o pai de santo mais novo do Rio, mas o que acontece? Eu não dava consulta nunca fui possuído, né? E aí era uma coisa que me intrigava muito, porque eu chegava para minha mãe de santo e dizia para ela o seguinte: mãe, mas por que eu não incorporo como
como os outros cambonas aqui, por que não acontece? E ela disse para mim o seguinte, porque teu corpo é fechado, Oxalá fechou teu corpo. E eu ficava com aquilo, porque eu dava consulta por audição, né? Eu dava consulta por audição, mas tipo, passei por tudo que você puder imaginar. Igreja messiânica, jorei, né? Eu jorei, passei pela Seixonoye, modo feliz de viver. E fui passando, cara, fui passando. Nesse dia, dia 17 de janeiro, que é o dia que no Rio nós nos uníamos, vinha paz, Brasil inteiro para Tinguá. E tipo, a caminhada é uma caminhadinha boa, são 3 quilômetros acima, morro acima até chegar lá. E a parte de ornamentação, de preparação, era toda comigo. Eu era chefe lá da tenda do Zé Molequinho, então era a minha parte que cuidava da ornamentação, daquilo tudo. E começamos os trabalhos lá. Começa trabalho, bate tambor, faz isso, chame, nada. Chame, nada. Chama, nada. Mas, tipo, tinha mais 1.000 e poucas pessoas lá, nas cadeiras em volta. E eu reparei uma senhora sentada. Me lembro como se fosse hoje. E me arrepia só de lembrar. Ela sentada com um coquezinho na cabeça, branquinha, com um chalezinho nas costas, de cabeça baixa, ela ficava assim o tempo todo. E bate tambor, e canta cantiga, e ginga, e gira, e tudo que você puder imaginar. Daqui a pouco, sobe alguém correndo e diz assim, 7 flechas, baixou na entrada do terreiro, a 3 quilômetros. E disse que Oxalá fechou o terreiro, não sobe e nem desce nada. Pronto. Subiu nem desceu nada. Então o que a gente ia fazer ali? Nada. Todo mundo foi embora. Eu com a minha turma lá para arrumando as coisas. Percebi que já era quase madrugada, cara. Já era quase 1 da manhã. Quando eu me deparei com essa senhora sentada no mesmo lugar, eu virei e falei com ela, a senhora vai descer com quem? Com quem que a senhora veio? Quando ela olhou para mim, aí o negócio eu percebi, deu. Porque os olhos dela queimavam. E quando os olhos dela queimavam, ela olhou para mim e disse o seguinte, teu tempo aqui acabou. O que arrepiou foi eu. Rapaz. O que arrepiou foi eu. Você também visualizei E aqui. ela disse para mim, ele mandou vir te buscar. Eu estava com 18 anos. Ele mandou vir te buscar. Eu falei, mas como é que é o nome da senhora? A senhora é crente, ela? Não te importa saber meu nome. Lembra? Você foi marcado igual boi no pasto. Eita. E aí eu disse, ele tem uma crente aqui e tal, e etc. E aí ela sumiu. Do nada ela some. Só que ela, antes de sumir, ela disse a mim o seguinte, a partir de hoje, ele lançou a rede e vai começar a te puxar para o meio do propósito. Eu falei, pronto. E a partir daquele dia, sabe o que é tudo dar errado na vida de alguém? Começou a dar errado na vida. Começou a dar tudo errado. Só que eu me lembrei que eu tinha uma avó crente. Voz de trovão ainda. Crente. Crente. E dali para lá, tentei suicídio 3 vezes. Foi encurtando bem. A história é longa. Tentei suicídio 3 vezes. A última tentativa de suicídio que eu me lembro a primeira foi, eu peguei minha mãe fazia uso de captopril, hidroclorotiazida, remédio de pressão, fiz um coquetelzinho, fui tomar com água, suco de laranja, porque eu era desse tipo. No meio das bananeiras. No meio das bananeiras. Quando eu fui para tomar, eu escorreguei, o copo caiu, estourou o copo, machucou a mão. Não fluiu. A segunda vez foi também com remédio. Tomei. Aconteceu nada. Acordei no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Meu dor de barriga deu. Nada.
A última vez eu falei, pronto, dessa vez não tem como. Morando na BR, ali no quilômetro 70, parei numa curva e deitei. Eu deitei no meio da 040. 4h45 da tarde. Eu só ouvi o barulho do caminhão. Vindo um Scania. Caminhão cegonha. Vindo freando. Ele não vai frear. Ele freou centímetros de mim e a única coisa que ele gritou foi: ô maluco, vai procurar uma igreja. Me ampararam, me perguntaram, eu, não, me solta. E eu fui andando, porque ela estava perto de casa. E quando cheguei em casa, tinha minha avó tinha ligado. Minha avó virou e falou assim: aqui, tá fazendo o que hoje? Isso era quarta. Tô em casa, vó. Ela aqui, faz o seguinte, amanhã vai ter um culto aqui na igreja, eu queria muito que você viesse. Eu falei, vó, não quero mexer com culto, crente é preconceituoso. E não quero mexer com culto. Ela sabia dessa experiência que tu tinha tido? Provavelmente Jesus tinha tido. Porque ninguém sabia dessas coisas que eu vi. Minha mãe sabia das coisas. Minha mãe foi saber disso quando eu fui contar testemunho na igreja. Ela desconfiava, mas não tinha certeza. E, tipo, minha mãe sabia do espiritismo. Chegou a frequentar comigo outras vezes, mas na profundidade. Isso foi na quarta, 5 horas da tarde. Falei com a minha avó, 5 e pouca da tarde. Depois dessa última tentativa, ela falou assim, vamos no culto. Falei, quer saber uma coisa? Falei, vamos. Vesti a minha pior roupa naquela quinta-feira, porque ela me chamou na quarta, o culto era na quinta. Vesti a pior roupa que eu tinha. Pra você ter uma ideia, eu fui no cesto de roupa suja, peguei uma roupa para usar e fui pro culto. Só para testar os crentes, né? E aí, quando cheguei, cara, foi muito louco, porque cheguei cedo e os jovens estavam voltando de um retiro de carnaval. Essa situação aconteceu, lembra que eu falei que aconteceu em janeiro? Em março, 2 meses depois, em março, os jovens voltando do retiro de carnaval. Quando os jovens estavam voltando do retiro de carnaval, eu me lembro que eu vi uma menina entrando na igreja e ela estava com tomara que caia lá da igreja e uma marca de biquíni. Eu falei, criado numa Assembleia de Deus de verdade, eu vou vir pra cá. Quando esse povo não tem pudor, eu comecei a julgar. Só que, tipo assim, olha onde eu sentei. Eu sentei no segundo banco, banco, bem na frente. Quase em frente ao altar. Sentei no segundo banco. Matriz, né? Não, aqui na congregação da Washington Luiz, no Carangola. E que minha avó congregava lá na época. E eu me sentei ali. Rapaz, o culto começa. E aí, quando o culto começou, eu já queria ir embora, porque tudo me incomodava. O som me incomodava, a música me incomodava, os louvores me incomodavam, aquele povo dando testemunho me incomodava. Ia no culto de libertação, numa quinta-feira. Estava dirigindo o culto a irmã Tânia Amara, que é líder do culto de libertação da Matriz. Estava no culto a irmã Socorro de Vila Rica, estava aquelas mulheradas todas, que pastor Luiz Astini, que era o dirigente da congregação na época, e a irmã Juraci, de Correias, que ia ministrar naquele culto. Juraci é missionária. Mãe da Renata Xavier. Da Núbia também. Mãe da Danúbia. A Danúbia cantando no mesmo grupo. É mesmo? Foi. E aí, cara, muita doideira. Por quê? Porque quando começou o culto, eu queria ir embora. Só que eu estava amarrado ali. E tu não faz ideia onde eu sentei. Eu me sentei, daqui a pouco chega a irmã Eponina. E minha Eponina era dirigente do ciclo de oração no Carangola, já estava à frente do ciclo de oração há mais de 35 anos. Eu sentei no lugar dela. Aí, na hora que eu sentei no lugar dela, ela veio, parou assim. Aí a minha avó virou assim, tu sentou no lugar da irmã Eponina. Chega pra cá. Eu falei, era uma desculpa que eu queria ir embora. A irmã Eponina falou assim, deixa ele aí, irmã Luzia. Sentou eu, minha avó, a irmã Ruth e a irmã Eponina no meu banco. A irmã Ruth era a vice dela lá.
braço com as meias. Só do coque, né? Tava Vai, ruim de manda levantar, foto, hein? né? Tava ruim de levantar. Cara, eu tava amarrado ali, eu tava preso ali. Nisso tinha o Alex no culto. O Alex, ele foi meu líder de criança na outra igreja. A igreja de onde eu tinha desviado, cara. E foi um negócio tão maluco que o Alex me viu lá. Aí a irmã Socorro foi pregar nesse dia, ela falou assim, irmãos, eu ia pregar sobre o tema da campanha, mas Jesus mandou mudar o tema da campanha. Jesus mandou pregar sobre o filho pródigo. Quando ela falou falar do filho pródigo, aquilo doeu dentro de mim, porque eu sabia que aquilo era comigo. Cara, num ponto, não tinha ninguém para voltar para Jesus naquele dia. Mas sabe aquela coisa de tu sentir Deus falando contigo? Pastor Luiz Astini levantou, depois que estavam fazendo apelo, pregou a palavra, aquela coisa toda. Pastor Luiz Astini, cheio de autoridade de Deus, ele vira, pediu licença, irmã Socorro, e falou com ela o seguinte: tem alguém aqui que Deus falou contigo, que foi marcado igual boi no pasto. Tu tem dom. Glória a Deus. E eu não conseguia levantar. Eu estava amarrado, eu estava preso, eu não conseguia levantar. O Alex, que me conhecia, veio e me deu um abraço. Quando o Alex me deu um abraço, e eu com as minhas guias todas por debaixo do casaco, o Alex me deu um abraço, eu chorava copiosamente. Eu me lembro claramente de eu chorando copiosamente. E fui até o altar. Eu fui até o altar, irmã Juraci, usada por Deus, vem. Você não acredita? Ela me pegou pelo colarinho. Ela conseguiu me levantar do chão. Eu nunca vi aquilo na vida. As irmãs que estavam lá, todo mundo testemunha isso até o dia de hoje. Ela com essa unha aqui, Deus usando ela, dizia assim, hoje eu quebro um por um os pactos. E ela foi dizendo o nome de cada um dos pactos. E foi arrebentando as guias. Aquele monte de boquinha caindo. Isso foi numa quinta-feira. Aceitei a Jesus, voltei para Jesus, depois de já ter voltado algumas vezes. Né? Voltei para Jesus naquele dia. Na sexta-feira, né? Onde é que eu estava? Na porta do terreiro, em Cascatinha. Estava na porta do terreiro, em Cascatinha. Quando eu chego na porta do terreiro, você tem que passar pelo 7 véus, bater a cabeça, aquela coisa. Quando eu fui entrar, a mãe de santo gritou lá de dentro, ela disse, não entra. Falei, mãe, mas não entra por quê? Porque tu tá todo sujo de sangue, esse sangue não é meu. Só que Deus, usando a Juraci, falava isso para mim. Tô te cobrindo com o meu sangue. Aleluia. Vou te fazer pregador da minha palavra. Aleluia. Tu lembra da visão que eu te dei quando tu tinha 3 anos? Onde o do meio falava contigo. Então, tudo começou ali. E aí, voltei pro terreiro e aí a mãe de santo disse, não entra, que tá todo sujo de sangue. Ele esteve aqui e disse que tu é dele. Glória a Deus. Estou aqui até hoje. Glória a Deus. Expulsando demônio, dando glória a Jesus, sofrendo muitas tentativas de assassinato pelo Satanás. E, amigo, mas depois daquele dia, eu nunca mais pisei no terreiro. Mandaram algumas mensagens dizendo que ia me matar. E eles... Você sabe muita coisa, né? E o Senhor que guardou a mim, guardou a minha casa. E, tipo, foi tão intenso, cara. Foi tão intenso que eu precisava de ajuda. Porque eu vivi muita coisa muito entregue, né? E aí essas mulheres me abraçaram. Irmã Juraci, irmã Tânia, irmã Marli, irmã Socorro, Zanara Cláudia, lá de secretária, esposa do pastor Deus. E aí o que acontece? Eu fui incutido onde? Plantado onde? Dentro de trabalho de libertação. Foi a minha escola, é onde eu estou até hoje. Um timezinho de peso que cuidou dele, né? Rapaz do céu. Hã? Escolhido a dedo pelo Senhor, né? Ó, tu bate, tu escolhe, tu segura, o outro bate de novo. De lá Só para isso. cá, amigo. É isso. Tive alguns deslizes no meio do processo. Meu pastor dizia para mim assim, meu pastor então na congregação do Canongó, rapaz, cuidado, só questão de namoro, não dei muito ouvido, me envolvi e tal, né? Esse fruto nasceram 2 filhos, né, desse relacionamento, e tem a paixão da minha vida, que é o Micael, mas nós perdemos uma filha. Eu sabia justamente porque eu estava perdendo uma filha.
Eu enterrei uma filha sozinho, carregando. Eu passo ali em Itaipava e é a cena que vem, né? O motorista do ônibus parando e curvando a cabeça, todo mundo parando para eu passar com o caixão da minha filha para enterrar. Você entende? Aí eu te pergunto, Deus é ruim? Deus é mau? Não, Deus não é mau. É porque eu sabia que o fruto do pecado era a morte e eu não queria dar crédito àquilo que eu tinha ouvido de Deus. Então, assim, Deus me levou uma filha para me provar que era Deus. Você entende? Deus não me levou uma filha para me punir, para me castigar. Então, o que acontece? Você entendeu isso na época já? Já naquele momento. Porque eu sabia que Deus ia levar minha filha. Tanto que eu fiquei 8 meses sem ler Bíblia. Voltado. Não, porque todas as vezes que eu li a Bíblia era a mesma palavra que vinha. Um será levado, outro será deixado. Eu me lembro que aqui no Alcides Carneiro, no dia que ela foi nascer, que ela morreu no dia das mães, no dia do parto. E aí eu jogado no pré-parto, dizendo para Deus, Deus me perdoa. Por quê? Porque Deus queria que eu largasse tudo para viver para Ele. Mas eu estava preocupado com dinheiro, eu estava preocupado em construir casa, em ter carro. Era a minha preocupação naquele momento, era construir uma família, era o que eu queria. Só que o objetivo de Deus era que eu não focasse o meu olhar nessas coisas e servisse a Ele, o que eu faço hoje. Só que por um momento eu deixei. Então, não foi só por conta dessa circunstância que Deus levou minha filha. Teve algo pior, fruto do pecado, a forma que foi gerado. Né? Mas Deus foi misericordioso assim mesmo. 6 meses depois, ela que tinha perdido o útero. 6 meses depois, minto. 6 meses depois, nasce Micael é gerado. O amor da minha vida, meu príncipe tem 10 anos, né? 10 anos. Né? E assim, mas era um relacionamento que não era para ter sido, de fato. A preciosidade da nossa vida é aquele garoto, né? Ele é a mãe dele todo. É minha cara, mas é a mãe dele todo. Né? Mas assim, e nós seguimos a vida. Ela reconstruiu a vida dela. Eu demorei muito tempo para reconstruir a minha. E reconstruir a minha vida. Aí, mas não saiu da presença do Senhor? Não saí mais. Não desviar. Rapaz, eu tenho convicção e certeza que se eu me afasto hoje, se eu só pensar em me afastar hoje, Deus te leva. Na hora. Já dei muito prejuízo no inferno, né? E já dei muito trabalho para Deus nessa mudança toda. Aí a gente diz, vou te dar um nome. Eu vou te levar em lugares. Eu ouvia isso constantemente. Eu ouvia muito isso. Até entender que aquilo não era sobre mim. Era sobre um propósito dele, que ele queria me usar para aquilo. Aí eu me você lembrar de Ana. Ana está chorando, está se lamentando, porque a Bíblia vai dizer que Penina a irritava continuamente. Só que eu lendo isso, estudando isso a semana passada, olha o que eu encontrei. Todas as vezes, na hora de ir para o culto, Penina irritava Ana. Tá no texto. Na hora de ir celebrar, na hora de ir cultuar, Penina irritava Ana abundantemente. Acontece tanta coisa para prender a gente, acontece tanta coisa na hora de ir para o culto. Para tirar a bênção do cara. Só que o que acontece? O negócio não é o culto. É a maneira como eu chego no culto. Ana decide chegar no culto nesse dia com disposição de quê? Opa, hoje eu vou me rasgar. Hoje eu vou me lançar. Só que Ana que só queria um filho. Ana só queria gerar um filho. Era o único desejo de Ana, gerar um filho. E qual era o objetivo de Deus? O que Deus queria? Deus queria um juiz, Deus queria um sacerdote, Deus queria um profeta. Mas Ana só queria um filho. Só que aí Ana entende que aquilo que ela tem que fazer olha o que Eli está fazendo. Vamos entender isso aqui. Eli está sentado na cadeira. Ele está sentado na cadeira, observando o que o outro está fazendo. Olha a ocupação do sacerdote. Tanto que ele chega e diz assim, mulher, tá bêbado. Aparta de ti teu vinho, para de beber. Ela disse, longe de mim, meu senhor. Longe de mim. Não me tenha como filha de Belial. Eu só estou amargurado e lançando diante do Senhor a minha queixa. Aí ele diz assim, tá.
Então, já que é assim, o Senhor te ouça, conceda a tua petição. Aí todo mundo diz assim, foi Eli que abençoou a vida de Ana. Eli não estava em condições de abençoar nem a casa dele, que o filho dele estava fazendo tudo. Era o mais perdido de todos. Não. A única coisa que Deus usou o profeta, o sacerdote, foi o quê? Uma palavra direcional. Já que tu está orando, continua orando. O Senhor te ouça. Tá bom? Porque se tu for olhar para a casa de Eli, não tinha condição nenhuma. O que mudou aquele dia foi a forma como Ana chegou no culto. Você entende? Então, eu entendi isso. Eu entendi que não tinha a ver comigo. Eu entendi que Deus tinha um propósito. Eu entendi que Deus tinha um projeto na minha vida e através da minha vida. Então, quando a gente entende que não tem a ver com a gente, tem a ver com o reino. Gente, vamos analisar aqui. Nós 4 que estamos aqui dentro. Alguém tem capacidade de ser escolhido para Deus para fazer alguma coisa? Nada. Olha bem para a tua vida, olha bem para a nossa vida. Não vamos olhar para amanhã ou para ontem. Vamos olhar só para o hoje. Só hoje. Se a gente fosse levar em consideração a forma como chegava na presença de Deus, que era fulminado, dependendo da maneira que chegasse, é multiforme. Graça. E a graça de Deus em muitas formas. Se tinha alguém que não tinha direito a essa reconciliação, era eu. Eu blasfemei de Deus. Falava nas rodas de conversa, de bebida, eu ria. Só que lá dentro tinha alguma coisa que me incomodava. Em todos os lugares onde eu estava, e ele não se engana, né? Eu me lembro de um dia, depois de uma festa, que uma menina se suicidou depois daquela festa. E aí eu me senti cobrado. Eu tinha 17 anos, mas eu me senti cobrado. Porque foi a primeira vez que eu ouvi, depois de muitos anos, o Espírito Santo falar comigo e me dizer o seguinte: luz, cara. Dizendo o que aí? Se não é o teu ambiente, se não é o teu lugar. Por isso que algumas coisas após isso começaram a fazer muito, muito efeito para mim. Um sentido também. Total sentido. E eu digo o seguinte, olha só, rapaz, eu hoje, rapaz, tudo que Jesus já fez por mim, a herança que eu recebi de família era tráfico de droga, cara. A herança que eu recebi de família, não por parte dos meus avós, só que de primos, tios envolvidos. Eu tive um tio que foi assassinado, foi esquartejado, só porque decidiu sair da vida do crime. A herança que eu tinha era essa. Até me propor colocar droga dentro da Bíblia, porque ninguém ia desconfiar de mim. Já me propuseram. Só que ele disse para mim algo, e foi muito impactante isso no monte, lá no Carangola, onde eu fui batizado com o Espírito Santo. Ele me disse o seguinte: olha, anda comigo. Porque se tu andar comigo, onde tu pisar, eu piso contigo. Aleluia. E você não tem ideia do que eu vivo. Se você me perguntar, Jefferson, o que é milagre? Eu te provo todo dia o que é milagre. Jefferson, o que é impossível? Eu te provo todo dia o que é impossível. A gente está vivendo um sistema, cara, que hoje tudo é forçado. Você entende? O cara tem que ter, o cara tem que ser próspero, o cara tem que ter um carro, o cara tem que ter uma casa, o cara... Quem foi que disse? É claro que isso tudo é nosso por direito. Eu não estou aqui fazendo apologia à pobreza, muito pelo contrário. Quando Cristo me visitou e a minha mente foi mudada, de fato transformada, eu vivi um impacto. É por isso que eu chamo de zona de convergência, né? E zona de convergência é justamente isso. Alguma coisa tinha que mudar. Mudou tudo para mim. Meu avô... Por que eu não queria ser pastor? Porque eu vi o meu avô saindo daqui para dirigir a igreja em São João do Meriti. Meu avô, para conseguir se aposentar, teve que vender picolé, teve que vender pipoca, teve que vender, porque os anos que ele passou trabalhando na pedreira de Araras
não serviu para se aposentar. E eu vi a minha avó, o sonho da minha avó era ter um piso na casa dela, minha avó não tinha, e era crente. A igreja é muito negligente em relação a isso também, né? Cuidado, né? Total. Antigamente, né? Eu vi o meu avô, Hoje pra trás é mais eu vi o meu difícil. avô dando dízimo de 80% e vivendo em casa com 20, cara. E o sonho da minha avó era ter uma TV na casa dela. Minha avó partiu para a eternidade sem ter uma TV na casa dela. O piso ela trabalhou muito e conseguiu colocar um piso mais ou menos na casa dela. Era o sonho da vida dela. Mas eu vi o meu avô extremamente amando o reino de Deus. Esse é o segredo. Dava dízimo de 80%, vivia com 20%. Só que ele não tinha o entendimento que hoje eu tenho. E ele dizia o seguinte: a Bíblia diz que o rico não entra no céu. E eu comecei a acreditar naquilo. Ser rico era pecado, né? Você entende? Então, quanto mais pobre, mais humilde, Nada a ver mais com- crente, mais salvo. Eu cresci ouvindo isso. Até que eu decidi quebrar isso. Falei, não aceito mais isso. Porque uma calça pescando era sinal de santidade. Amigo, não tinha nada a ver com aquilo. E eu fui entendendo os princípios, fui sendo ensinado. De verdadeiramente ensinado. Não tem a ver com dinheiro. Salmo 115, verso 16. O que diz lá? O salmista já começa. Ó. O salmista já começa. Não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Tá? Mas aí ele vai dizer no Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor. E a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor perpetuamente. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: tudo que está na terra é de filho. Você sabe o que teve que mudar na minha vida? A minha identidade. Eu descobri o princípio de ser filho de Deus. E não tem a ver com riqueza. Não, prosperidade não tem a ver com aquilo que a gente possui, né? Prosperidade tem a ver com aquilo que a gente constrói. Mas só existe prosperidade genuína com princípio. Por que o Asaf está preocupado lá com o ímpio? Por que o ímpio prospera e ele não? Porque Asaf está perdendo tempo olhando a prosperidade do ímpio. Por quê? Ele só vai entender o fim deles, mas Asaf ainda não entende tudo. Ele entende o fim deles. Mas ele não entende o fim dele próprio. E qual é o fim dele? Sofrendo, cara. E hoje, conversando com o meu pastor lá na obra da igreja, eu falei com ele: pastor, eu mudei a minha mentalidade total em fevereiro, em setembro. E eu disse: eu não aceito. Setembro passado agora, Agora, falei: eu não aceito nada mais preso que é nosso como filho nas mãos de Satanás. Eu não aceito. Eu sempre gosto muito do texto do apóstolo Paulo lá em Gálatas 4, que ele fala sobre a maturidade, né? O filho ainda imaturo, os bens dele estão na mão de um tutor. Claro. Por causa da imaturidade, né? Justamente. Nós temos acesso a grandes riquezas, seja espirituais ou até mesmo imateriais, né? Porém, eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso, sabe? Você falou que na época do seu avô, né? Ele tinha uma mentalidade sobre ser rico era um problema, né? Mas você, não sei se você concorda, se não concordar, tá tudo bem. Concorda que nesses dias a gente está indo para o outro extremo também? Claro. Tem muita gente pregando uma prosperidade que não é essa que você disse, né? Falsa. E muita gente se frustrando, né? Falsa, mentirosa, errônea. Porque o que acontece? O que falta pro... Gente, a gente não pode ficar perdendo tempo, ou não devemos ficar perdendo tempo falando do ímpio. Por que eu não devo ficar perdendo tempo falando do ímpio? Porque a nossa realidade não é a realidade que eles vivem. Eu conheço pessoas que não professam a mesma fé que eu, que não servem ao mesmo Deus que eu, mas são extremamente corretos com princípios bíblicos e são prósperos. Porque não tem a ver com ser crente. Isso não foi uma coisa que Deus pegou e colocou isso só para o salvo. Deus é direcional. Cumpriu o princípio, vai viver promessa. O legal disso, eu tive uma conversa com meu filho mais jovem, um adolescente, 17 anos. E ele me questionou isso. Poxa, pai, eu vejo tantas pessoas na igreja que é fiel, correm atrás, são honestos, trabalhador e não prosperam.
Eu conheço um montão de pessoas ímpias que estão bem. Eu falei, filho, isso é direcionamento de Deus, cara. Claro. Isso, religião não quer dizer que tu vai ser rico ou pobre. Não. Ser crente vai ser rico. Esquece isso. Prosperidade não é sobre religião. Foi difícil colocar na cabecinha dele, mas ele entendeu. E é muito legal ouvir de você falando isso. Não. Eu me senti até mais tranquilo, Não, realmente. tem que ser o que eu falei. dito, tem que ser dito, porque o que acontece? Eu sou terapeuta, sou psicanalista, neurocientista, especialista em terapia breve avançada, somada à hipnose clínica. Então, assim, por que eu estou te falando isso? Porque o que eu vivo dentro de ambiente de consultório é maluco, cara. O que eu tenho de gente frustrada porque fez isso, porque fez voto, porque fez aquilo, porque fez aquilo. E a maioria que eu trato hoje é crente. A grande maioria é crente. Ou já foi crente, a grande maioria. Entendeu? Então, o que acontece? Nós estamos sendo incutidos a uma idealidade do ter. Tu tem que ter. Porque se tu não tiver, onde é que está teu Deus se tu não tem? Cadê o Deus provedor? Ops, provisão não tem nada a ver com isso. Provisão não tem nada a ver com riqueza. Provisão tem a ver com fidelidade. Não tem a ver com fidelidade minha. Tem a ver com a fidelidade de Deus, que é imutável. Então presta atenção. Eu posso ser rico? Não posso. Eu devo ser. Eu devo ser. Eu tenho que ser próspero. O salvo, eu não aceito um salvo que não prospere. Mas eu preciso ter ideia do quê? O que é prosperidade? A prosperidade não tem a ver com riqueza. A prosperidade tem a ver com suprimento. Prosperidade é você ser suprido em tudo dentro da necessidade do dia. Qual é a oração? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então o que acontece? O meu hoje é hoje, amigo. Amanhã é outra coisa. Amanhã vai ser o hoje de amanhã. Lá no deserto, todo dia mandava fresquinha. Não guarda E nada não guarda. dia. Por quê? Vai estragar, vai te fazer mal. Amanhã tem de novo. Mas essa é a mentalidade que o filho não tem. Te prova que filho não tem esse tipo de mentalidade. Por que não tem? Porque lembra, olha só, poxa pai, tô aqui contigo, meu irmão foi embora, levou tudo que era dele, tu faz festa para ele, tu mata um boi para ele, eu tô aqui, nem um cabrito tu me dá para festejar com meus irmãos, tu me dá, meu filho, tudo teu, você não tomou, teu, né? Tu não tomou posse porque tu não queria. Deus me mostrou ano retrasado, uma árvore bem baixinha, com os frutos desse tamanho, quase encostando no chão, mas não encostava. E a árvore era tipo uma árvore de enxerto, cara. E eu fiquei inquieto com aquilo, falando, Senhor, mas o que é isso? Senhor, o que é isso? Senhor, o que é isso? Senhor, o que é isso? Aí o Senhor falou comigo assim, isso é tudo que é teu, já está liberado e tu não colhe. Mas vamos entender o seguinte, como eu estou falando da ideia de que tu tem que ser alguma coisa, tu tem que ser influência. Tu tem que influenciar. Lógico que eu preciso influenciar. Falo isso com todos os adolescentes que eu tenho lá no consultório. Porque eu trato desde criança até mais idoso. Né? Então, assim, eu falo isso com todos os adolescentes. Adolescente nessa fase tá terrível, né? Por quê? Porque, olha só, o pai que não tem um embolso em casa, mas dá um iPhone 17 para um filho adolescente. Tu tá ensinando o teu filho errado. Você está dando peixe na mão dele, mas não dá vara, não ensina a pescar. Você entende? Então o que acontece? O que falta? Falta limite, cara. E falta limite para o salvo. O salvo não entende que tem que ter limite. O salvo não entende que as coisas não são assim. O salvo precisa entender, o filho precisa entender, olha só, é do meu pai, eu tenho direito. Mas tem coisa também que a gente não toma posse. E vive naquela ideia do seguinte, tem gente que tem medo de prosperar, de viver algo novo. Mas olha só, tudo está relacionado à nossa identidade, com a ideia que você tem, com a mentalidade que você tem. O apóstolo Paulo vai dizer, olha só, eu sei porque eu já passei todas essas fases. Você passa necessidade, eu vivi necessidade. Só que tu pega para ver, o apóstolo Paulo é o apóstolo que é considerado o príncipe dos apóstolos, né? Por quê? Porque ele vai sempre induzir e incutir na mentalidade do quê?
bora. Avança. Tem coisa boa para você viver também. Né? 1 Coríntios 2:9, o que diz lá? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração. São as coisas que Deus reservou para aqueles que o... Oh, meu irmão, está tudo relacionado ao amor de Deus. Só que eu servir a Deus por aquilo que Deus pode me oferecer, você nunca vai estar pronto para um não. É porque Deus, ele é especialista em frustrar os sonhos humanos, né? Ninguém acredita quando eu digo isso. Vocês combinaram, não? Jesus na cruz, né, o grito dele primeiro foi Deus meu, por que me desamparaste? Oh. Né? Mas na cruz também ele falou assim, Pai, receba o meu espírito. O Deus, a divindade, entre aspas, o abandonou, mas o Pai nunca o abandonou. É assim que a gente, né? É aí o princípio. E o princípio está todo aí. No que? Nós criamos a ideia de que Deus tem que responder. Quem disse? Nós criamos a ideia de que Deus tem que fazer. Quem disse? Mas sabe quando é que começou isso? Quando a gente chega na igreja, a gente que prega, a gente faz alguma coisa no reino de Deus, tem que virar. Quem falou que tem que virar? Quebrou tudo. Quem falou que tem que quebrar tudo, cara? A gente quebrou tanta coisa que o que era para ter quebrado a gente não quebrou. O nosso ego, a nossa ideia de que a gente quase semi-Deus. Não funciona assim, cara. Então, a ideia principal de culto hoje é para o homem. Não é, pastor. É assim, culto é para o homem. Se não tiver profecia, não vai no culto. Se não tiver revelação, não vai para o culto. Dependendo de quem for dirigir, de quem for pregar, de quem for... É assim, eu tenho ovelha que chega para dizer, nossa, quem prega terça-feira? Não sei. Hoje eu já estou assim, não sei mais. Porque dependendo de quem for, vai. Agora, se for alguém da casa, já não quer mais ouvir. E a palavra fica onde? E a primícia do culto fica onde? Eu aprendi que cada culto é uma festa para o rei e o rei não falta festa. Amém. Nós temos vivido dias extraordinários na nossa igreja, justamente porque é essa mentalidade que a gente está procurando incutir no povo. Entenda que culto é serviço. Culto é servir, amigo. Então, o que eu digo para vocês? O que eu ensino sobre prosperidade? Sobre prosperidade, mude a tua mentalidade. Olha só, quem está ouvindo a gente, faz o seguinte, você quer viver uma mudança exponencial no teu 2025? Muda primeiro a tua mentalidade. Invista na tua mentalidade. Invista em conhecimento. Busque conhecer aquilo que você ainda não sabe. A gente pega e diz que Deus é errado, porque que Deus é bom. Mas eu nunca disse que Deus é errado. Mas quando você recebe uma autoridade para fazer alguma coisa, você recusa, você está dizendo, Deus errou. Não é comigo. Porque eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer. Olha só, se desceu unção, se desceu óleo, se desceu graça, se desceu virtude, se Deus te chamou, se existe uma chamada, é porque Ele sabe exatamente que você é capaz de executar a missão que foi dada por Ele. E o que eu não sei? Ele dá de ferramenta. Ele dá de ferramenta. O problema é que a gente não quer mais buscar. Vamos ser sinceros? Culto, independente. Eu sou pentecostal até o tutano. Até o último fio de cabelo. Até o dedo mindinho. Acredito sim que Jesus visita a igreja, que Jesus passeia no meio da igreja, porque a Bíblia diz que ele passeia no meio dos 7 castiçais. Então, sim, Jesus visita. Você vai ficar perdendo tempo, olha só. Mas todas as vezes que eu vejo Deus descendo na terra, vejo Deus descendo com propósito. Deus não vai ficar passeando na terra, não. Ele tempo de vir aqui à toa, né? Claro que não. Quando vem com propósito. Você entende? Então, é o que eu acredito. Mas eu não acredito. Fique aí na sua casinha e tá tudo certo. Agora, eu acredito, eu vivo o sobrenatural de Deus diuturnamente. Só que eu preciso entender que Deus não é meu servo. Servo de Deus sou eu. Eu vejo gente hoje querendo conduzir a mão de Deus. Pastor, você ora por mim? Ora, claro que ora. Eu queria muito que Deus salvasse meu filho, mas assim, eu queria que Deus salvasse meu filho. Minha filha, olha só, tu quer que Deus salve teu filho ou não quer? Mas, pastor, de preferência sem dor. Eu posso doer, você pode doer, mas teu filho não pode doer. É por isso que a gente fala das mães. A pepita de ouro não pode sofrer. Gente,
Pastor, aqui hora que você comentou, o senhor comentou com a gente de não tinha intenção nenhuma vocação para ser pastor. Tinha E vocação, mas não tinha desejo. E esse chamado aí, como é que foi? Foi dolorido ou foi no amor? Duas culpas. Uma de culpa da minha esposa, uma culpa da minha esposa. Ah, ela que puxou, pô. Não, porque era assim, ela orava desde os 12 anos para casar com um pastor. No dia do nosso casamento, Deus, o pastor ia me consagrar pastor no dia do casamento. Ele esperou um pouquinho, um mês depois, aí consagrou um mês depois. Mas eu confesso que aquele dia foi maluquice para mim. Por quê? Porque eu nunca chorei tanto. Na madrugada seguinte, acabou o culto, aqueles parabéns, aquela coisa toda. Quando eu cheguei em casa, eu passei a madrugada inteira em claro. Eu falei com Deus, o senhor errou. O senhor errou por quê? Porque eu me conheço. Eu conheço as minhas falhas, eu conheço as minhas faltas. Porque o que acontece? Né? As pessoas olham para o pastor e pensam que pastor não tem emoção. Pastor não tem sentimento. É um robô. Pastor não tem falha. Pastor não erra. Pastor não comete deslize. De 2019 até 2023, nós nunca tivemos um índice tão absurdo de suicídio de pastores como tivemos da última vez. Aí vai dizer o quê? Porque o cara não era salvo. Amigo, Estava lendo sobre isso. só sabe o que é o peso do pastoreio quem é pastor. Eu não estou falando dessa palhaçada que tem por aí, não. Eu não estou falando dessa gente que usa o título para poder se sobrepor, ganhar dinheiro sobre as ovelhas, viver da gordura da ovelha, da lã da ovelha. Não. Estou falando de pastor. Estou falando de pastor que honra a chamada, que honra o seu Deus, que honra o óleo descido sobre a sua cabeça, que honra os princípios bíblicos, que honra a palavra. Eu estou falando dessa turma. Eu estou falando dessa gente que usa o título de pastor, a nomenclatura pastoral, para poder aparecer em algum ponto. Não. Viver a vida de um pastor é dolorosa. Falei do meu avô. Foi o primeiro pastor depois do meu avô na minha família. Você tem ideia de que hoje eu sou pastor da minha mãe? Tá, glória. Você tem noção que eu sou pastor da minha mãe? E tu sabe quantas vezes a minha mãe ouviu que eu não ia dar em nada? Você sabe quantas vezes a minha mãe ouviu dizendo que eu ia morrer em algum momento? Você sabe quantas vezes a minha mãe ouviu que eu era bandido, que eu era... E eu nunca fui. Você sabe quantas vezes minha mãe ouviu que ninguém sabia nem pelo qual motivo eu tinha nascido? Tem dia que eu fui consagrado a pastor, lá estava minha mãe. E a minha mãe me deu um abraço e disse para mim o seguinte: eu sabia que esse dia ia chegar. Desde o meu ventre eu sabia que esse dia ia chegar. Eu disse, naquele abraço ali com ela, o cara foi a primeira pessoa a me abraçar. Eu falei, mãe, Deus errou. Deus errou porque eu me conheço. Aí Deus me disse, mas tu lembra de tudo que Deus já disse a você, desde quando você voltou? Eu falei, lembro. Você lembra dos lugares onde o Senhor já fez você pisar? Eu falei, lembro. Você tinha condição alguma de ir a esses lugares? Eu falei, nunca tive. Ela disse, não é. Você me ensinou que não é. Eu falei, é. Então foi muito brusco, né? Mas eu já exercia a função pastoral, mas eu nunca quis receber. Rapaz, parece que o dia que desceu aquele óleo na minha cabeça, parece que o mundo desabou diante de Deus. E claro, mas depois aceitei. Minha esposa orando, né? Mas aí aceitei. Aceitei porque eu vi que no meio dessa bagunça, desse caos que está o mundo, de fato Deus tinha me escolhido para algo específico, para algo um pouco mais além, né? Mas entendendo que para quem mais é dado, mais é cobrado. E o couro comeu feio. E até o dia de hoje. Até o dia de hoje. E hoje, você acha que ele errou? Não, Deus não erra. Deus não erra. E Deus não erra por quê? Te digo por que Deus não erra. Porque a sabedoria absurda contida em Deus
me fez entender que Deus já viu os caminhos por onde eu tinha passado lá atrás, quando aquele óleo desceu sobre a minha cabeça. E mais uma vez eu digo, não tem a ver comigo. Não tem a ver contigo. Não tem a ver contigo. Tem a ver com a escolha dele. E é literalmente isso. Né? Que fique tudo para aí. Mas que nós não nos percamos. Tem muita gente se perdendo. Se perde no meio de chamado. Essa semana mesmo eu tive algumas. Eu não vou te falar que hoje eu me decepciono. Não me decepciono mais hoje. Por que eu não me decepciono? Porque eu lido com o ser humano, eu trato o ser humano. Você entende? Se tirar a graça de Deus de nós, o que sobra? Tira a graça para ver o que sobra. Tira a cobertura do sangue do cordeiro da tua vida para tu ver o que sobra. É lixo. Aí eu me lembro que ele tira do monturo. Tira do monturo. E o que é monturo? Oh, vai ver o que é monturo. É lixo, amigo. Eu costumo dizer que eu vim da nata. Do lixo. E todo dia ele me reconstrói um pouco. Você sabe o que é ser moldado por Deus todo dia um pouquinho? É isso. O único lugar que o crente não pode sair é dos pés do olheiro. Permaneça nos pés do olheiro. Por quê? Porque é sendo pisado, amassado, quebrado, destruído por ele. Destruído por ele, vale a pena. Ah, Deus não frustra ninguém. Frustra, sim. O sonho da minha esposa era ser mãe. Mas não podia. Acho que se frustra somos nós mesmos. Não é ele que frustra a gente, não. Vou te dizer. Vou te dizer. O sonho dela era ser mãe, mas não podia. A esposa nasceu estéril. Comprovadamente. Só que quando a gente... E ela, toda vez ela falava, poxa, nunca vou poder te dar um filho. Nunca vou poder te dar um filho. Mas o sonho dela era ter uma menina. E Jesus sabia que eu queria uma menina e tal. E quando nós completamos 1 ano de casado, eu falei, eu voltando na Suíça, eu virei e falei com ela o seguinte, falei, fica tranquila. Fica tranquila que nós vamos... Quando nós completarmos 3 anos de casado, nós vamos encomendar um bebê. Só que qual foi o problema? Eu não queria bebê. Não queria porque... Olha por que eu não queria. Não queria porque... recém-casado, queria viajar, queria construir casa, queria fazer Voltando da Suíça, né? Era o que eu queria, meu. Era o que eu queria fazer tudo. Eu queria essas construções para a nossa vida. Né? E ela se frustrava porque eu não queria. Só que o que aconteceu? Aí quando eu falo Deus me frustrou, não tem a ver com Deus olhar para mim e me frustrar. Por que Deus não nos frustra? Porque o plano de Deus é sempre há. Porque, eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, diz o Senhor. Estou sentindo graça dele aqui, rapaz, isso é um perigo. Pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então ireis, orareis a mim, eu vos ouvirei e serei achado de vós, diz o Senhor. Mas presta atenção, os pensamentos que penso a respeito de vós têm a ver com quem? Dele, o pensamento dele para mim. E aí, quando foi muito louco, né? Porque o dia que a minha esposa ficou grávida, eu sabia que ela ficou grávida. Aquele dia. Aí Jesus falou comigo assim, Ana, a filha vem. Aleluia. Naquele dia eu falei assim, a filha vem. Que doideira é essa? Eu não, Jesus. Aí ele, sua filha vem. E quem vai dar o nome para ela sou eu, não é você. Quem está gerando é ela, mas é minha. Foi sim, senhor. E aí, então, quando ela... Cara, minha esposa quis fugir de casa quando descobriu que estava grávida. Olha, queria tanto. Não, ela ficou solitária porque eu não queria, mas Jesus já tinha falado comigo. Quando ela ficou com aquelas coisas todas e tal, passou mal, foi parar na UPA. Quando chegou na UPA, a doutora achando que era gastrite, foi tratado como gastrite. Minha esposa lá na medicação, Jesus falou comigo assim, entra lá e fala com ela. Falei, agora, eu bati na porta. Doutora, dá licença. Ela disse, tudo bem, pode falar. Eu falei assim diz o Senhor. Doutora, mais um maluco aí. Assim diz o Senhor, ouvi a tua oração. Abro hoje o teu ventre, visito o teu útero. Por quê? Porque o que é teu já está sendo gerado. Aleluia. A doutora dentro do consultório começa a chorar.
desesperada, crente. Eita, glória. Começou a falar em língua dentro do consultório, dentro da UPA, 1h15 da madrugada. Esposador que estava sentindo passou, voltou para casa. Quando a gente chegou em casa. Pronto, no dia seguinte ela fez um teste de gravidez. Estava grávida. No dia seguinte não, ainda tomou uma semana. Depois estava grávida, mas eu já sabia. Né? Mas assim, e aí o que acontece? Tá lá, a Ranazinha vai nascer a qualquer instante. Pode ter bom falar sobre isso. Tô olhando toda hora, pega o celular, assim, Não, gente, se for, gente, é por se causa mas se disso. for a esposa, pode ficar à Não, vontade de ela tá atender, pelo amor de Não, Deus, ela né, tá pastor? bem, é porque eu tenho que ficar de olho, porque Então, fica à porque vontade. já perdeu o tampãozinho, então a gente tá a qualquer instante, a gente fica assim. né? Então fica à vontade, se for Ligado, necessário, ligado. a gente... Não, relaxa, tá tudo em paz. Eu A tô no gente- controle. A gente tá. Já passamos da metade desse episódio aqui, pastor. Mas a gente queria ouvir um pouco também desse trabalho na Suíça lá que vocês têm feito, como é que tem sido lá. O que acontece? O trabalho na Suíça, na verdade, é uma cobertura espiritual que nós damos ao campo lá, né? Nós chegamos lá, encontramos lá o pastor Isaac e a pastora Renata. O pastor Isaac é meu amigo, nos conhecemos aqui em Petrópolis, em culto de libertação, né? Ele veio visitar e tem família aqui. Nos conhecemos ali, criamos uma aliança e anos depois tive essa oportunidade de ir à Suíça, mas ele o trabalho na Europa, rapaz, é um trabalho muito carente. Todo mundo vislumbra a ostentação da Europa, mas ninguém sabe o que é pregar lá, a não ser você, a não ser que você chegue lá. Quando você chega lá, você conhece a necessidade do campo. E aí levei o meu pastor presidente comigo e eu fui para ficar um mês, cara. Fui para ficar 30 dias. Fui para ficar 30 dias, ficamos 3 meses lá. Olha. 3 meses lá. E aí o que acontece? A primeira agenda, e ela é assim, descobriu que é brasileiro que chegou, lotam as igrejas. Brasileiro, o crente brasileiro é muito, muito bem reconhecido lá. E tipo, o primeiro culto foi muito doido, porque assim, eu nunca vi tanta mulher reunida no mesmo lugar, né? Só tinha mulher na igreja, os únicos homens lá tinha uma só acompanhada pelo marido. E tem alguns assuntos, né? Só Jesus na causa. E aí, numa dessas, o pessoal é carente de oração, é carente que você vá, de contato, né? Principalmente os brasileiros, os dominicanos, os caribenhos no todo, né? São muito de contato. O alemão já não é muito de contato. E esse pastor, esse engraçadinho, ele virou e falou comigo assim: não, pastor, pode vir tranquilo, porque sabia que eu entendi um pouquinho do francês. Aí ele disse: não, pode vir aqui, no francês aqui, domina e tal. Eu falei assim: não, beleza, então eu vou ficar em paz com o francês. Então. Tranquilo. Fui parar na Suíça alemã, cara. Aí ele liga para mim e ele manda e fala assim: aqui me deu uma nota de 20 francos, falou assim: tem um mercado aqui na beira da rua, vai lá, pega lá um pão, pega lá o que você acha melhor pro café da manhã. E eu andando, mostrando, gravando, né? Mostrando o povo e tal. Quando eu cheguei no mercado lá, eu fui pegar as coisas e o preço é absurdo, de barato, cara. Se tu converter, tu fica meio desesperado, mas para a realidade do franco, fui pegando as coisas, cheguei no caixa, bonjour, mademoiselle, como allez-vous? Bonjour, mademoiselle. Não separa você, não separa você. Falei, calma, meu filho, só disse bom dia. Eu só disse bom dia. Não separa você. Rapaz, fui parar na Suíça alemã, só falava alemão. E ela ficou assustada, porque achou que eu ia falar em francês com ela. Eu falei, calma, gente, meu Deus do céu. E aí, quando eu cheguei em casa, estavam os dois rindo, meu presidente e o pastor, né? Eu falei assim, e aí, pastor, como é que foi o francês? Eu falei assim, rapaz, olha que você me aponta, quase que eu apanho da menina lá. Né? Mas, assim, é um povo muito carente e, assim, rapaz, a prostituição na Europa é uma coisa absurda. Tanto que teve uma moça, ela veio pedir oração. Nesse primeiro culto de quinta-feira. Ela veio pedir oração. Muitas mulheres lá vieram, já vem e tal. E tinha uma brasileira que está na Suíça há muitos anos, então o português dela já não é mais ou menos nordestina. E veio com essa moça que era dominicana. E ela
pedindo oração. Ela, olá, meu pastor, eu gostaria que orasse por meu trabalho. Eu falei assim, sim, vamos orar pelo seu trabalho. Na hora que eu fui levantar a mão para orar pelo trabalho dela, o Espírito Santo falou comigo, pergunta para ela com o que ela trabalha. Deu ruim. Diga-me, com o que tu trabalha? Ela disse, pastor, mira, imagina que o senhor vem sem a sua esposa. Falei, sim, vem sem a minha esposa. Então, eu faço companhia ao senhor, eu sou assessorista. Falei, assessorista. Antes de ela falar isso, né? Ela falou assessorista, eu falei, assessorista para mim é que trabalha no elevador e tal. Eu falei, não, me explica melhor. Ela falou assim, então se o senhor vier sem a sua esposa, eu lhe faço companhia. Aí eu sem entender, aí essa moça do lado, brasileira, ela disse, pastor, ele é quem, pastor? Ela disse, sim, pastor, eu sei quem. Eu disse, meu Deus. Aí, como é que você pega? Você é crente. Sentei com ela, olhei para o meu pastor, não foi uma só, foram várias. Nos sentamos, aí na hora de sentar, rapaz, conversamos, e falou, olha só, filha, você congrega aqui. Ela, sim, pastor, congrego aqui. Era uma outra igreja que tinha acabado de vir para o pastor Isaac também, em Zurique já. Eu estava em Lengnau, né, Suíça Alemã, então assim, já ir para Zurique era 2h30 de viagem, essa igreja em Zurique. Quando nós chegamos lá, eu falei, minha filha, só que para servir a Jesus nessa igreja, tem um padrão. E eu fui mostrar dentro da Bíblia, ela começou a chorar. E ela falou assim, então, pastor, para eu servir a Jesus aqui, eu vou ter que largar a minha profissão. Eu falei, é o ideal, filha. Ela, já, pastor, mas é com esse dinheiro que eu pago a faculdade dos meus irmãos, ajudo minha família que trabalha lá na lavoura na República Dominicana. A maioria das meninas lá são assim. Só que as igrejas suíças, denominadas suíças, recebem numa boa, não estão nem aí. O negócio é o dízimo, né? Então nós fomos fazer um trabalho de impacto, não só cristão, mas também social. Que nós vimos amigo, eu vi muita atrocidade lá, no meio evangélico como um todo. No meio evangélico como um todo. Tem umas coisas que não é nem passivo da gente falar agora, sim. Mas vivi uma experiência absurda nesse período, né? Que já em Lengnau, já na Suíça Alemã, na igreja que nós fomos atender, nós temos lá também uma outra dominicana, Carmen Berroa, né? Canta absurdamente, e aqueles louvores caribenhos, né? Ensinei ela alguns louvores brasileiros, põe em português, canta em português, entende bem o português hoje. E assim, nós fomos fui ministrar curso de obreiros, fomos ministrar curso de desenvolvimento pessoal, tudo isso para os membros da igreja, tudo 0800, amigo. Fomos ministrar para os membros, para a membresia, para que todo mundo crescesse, expandisse a mente. E nisso começou a ter atividade na igreja todos os dias. Essa irmã, Carmen, ela saindo de casa um dia, um muçulmano vizinho dela, vendo ela sair, disse para ela, um turco, né, muçulmano, e ele dizia assim, eu percebo que você sai de casa todo dia. E não sei, eu me senti incomodado de te ver sair todo dia. Ela dizia, aí a Carmen, mas eu vou encontrar o meu melhor amigo. Para onde eu vou encontrar o meu melhor amigo. E aí eles conversando lá em alemão, né? Uhum. E aí ela virou e falou assim, eu vou encontrar o meu melhor amigo. Ele disse, posso ir conhecer o seu amigo? Ela disse, domingo de manhã, sexta-feira à noite, sexta-feira à tarde, se o senhor quiser eu te levo. Mas ninguém me comunicou nada. Ela foi me contar isso depois, né? Quando chegou com ele no culto. Uhum. Chega na sexta-noite, quem vai pregar? Pastor Jefferson. Né? E aquele dia eu tava com sangue no olho. E aquele dia eu tava com vontade de pregar aquela mensagem esquisita, que é a mensagem para os crentes sair voando, porque foi a mensagem que o Espírito comunicou ao meu coração. Eu falei assim, vamos embora. E na hora que eu pego para pregar, na hora que eu ia pregar, o pastor Isaac me chama e falou assim, pastor, nós vamos precisar fazer tradução simultânea. Eu falei, como assim? Foi a minha primeira vez que eu precisei, né?
Não, o senhor vai ter que pregar com o tradutor. O Júnior vai traduzir, porque esse rapaz é muçulmano, ele nunca entrou numa igreja. Falei, pronto. Eu tô cheio de gás aqui, tu vem dizer pra mim que... Aí eu olhei pro Júnior, o Júnior pra mim, Júnior é suíço, mas veio pro Brasil muito criança, né? Casado com uma brasileira, né? Então, ele virou para mim, e ele traduz pro alemão. Aí ele virou para mim e falou comigo assim, pastor, você só vai ter que ter cuidado, porque tem palavra que não traduz pro alemão. Eu falei, fechou. E aí comecei a pregar. Só que eu já fui, como é que eu vou falar? Como é que eu vou pregar, Jesus? Eu falei, Jesus, ó. Rapaz, quem tava aqui assistindo a live de lá, que são 5 horas de diferença, quem tava assistindo a live daqui à tarde, tava entendendo nada que eu tava pregando lá. E eu comecei a contar um pouco da história da minha vida. Só que eu comecei a pregar e ele começou a perguntar no meio. Tá, mas ele está falando de quem? E eu falava que quando eu tive um encontro com Jesus. Mas quem é Jesus? Falando em alemão, e ele, pastor, ele está perguntando quem é Jesus. Eu falei assim, Jesus. Quem é Jesus? Não podia falar para ele que Jesus era filho de Deus, que ele ia levantar e ir embora. Eu falei, Jesus é aquele que você não vê, mas acredita que ele está aqui. Ele não vejo, mas acredito. E eu, já no meio da mensagem toda, contando a história da minha vida, um pouco de como encontrei Jesus, aí ele falou em alemão, e ele falou assim, então ele é o acredito. Eu falei, sim, ele é o acredito. Você não vê, mas sabe que ele está presente aqui. Ele, sim. Aí os olhos dele começaram, ele tirou os óculos, e começou a ficar vidrado naquilo que eu estava falando. E eu comecei a falar, eu comecei a pregar, e eu vendo ele chorando, copiosamente. Final do culto de sexta-feira, ele veio me cumprimentar, me pegou assim pelos ombros, me deu 2 beijos assim no rosto, deu beijo no pastor Eliseu, e ele disse assim, eu nunca ouvi falar de ninguém como eu ouvi falar, não acredito. Turco. Quando foi no domingo de manhã, 11 horas da manhã, chega aquele homem desesperado na igreja. Ele chega desesperado na igreja e ele diz assim, eu preciso falar, e isso em alemão, e os irmãos tentando traduzir, ele disse, o acredito apareceu para mim. Eu vi o acredito num cavalo branco. E ele dizia, vai para a Turquia, para tua casa, para tua família, e diz que eu estou voltando. Ele dizia, e ele falava comigo. Eu não vi o rosto dele, mas ele falava comigo. Rapaz. Tremendo, né? O muçulmano nunca tinha ouvido falar de Jesus na vida dele. Até o dia de hoje eu não faço ideia do que aconteceu com ele. A única coisa que sabemos é que ele foi para a Turquia. Ele precisava falar com os parentes dele, que olha que ele estava na Suíça há 40 anos, cara. E ele precisava falar com os parentes dele que eu acredito estava vindo. E aí, quando ele falou assim, ele me disse o nome dele é Yeshua. Quando ele falou Yeshua, eu caí. Que caiu por você. Aqui caiu comigo, né? Rapaz, vivemos muitas... Demônio, manifestação de demônio, praça pública, meu. Praça pública. A gente andando, demônio manifestando. Andando na rua. Então, assim, se não for com o objetivo de honrar a Deus, de servir a Deus, se perde, como a maioria se perde. Nem vai, né? Eu aconselho não ir. Eu aconselho, por exemplo, lá as igrejas pagam músico, né? Tem anúncio para contratar músico para a igreja, 3, 4, 5, 10 mil francos, e não tem músico. Tanto que eu fui os 3 meses cantando em playback, né? 3 meses cantando em playback. E vamos que vamos, amigo. Agora, o que acontece? As pessoas julgam muito mal. Fazer missão na Europa é fácil. Quero ver pro Vale de Jequitinhonha. Tem um monte de missionário no Vale de Jequitinhonha. Tem um monte de missionário. Todo mundo quer ir para a África fazer missão, né?
Mas às vezes a gente não faz missão do lado da nossa casa. Aqui em Secretário tem um campo missionário absurdo. Secretário, pastor. Aham. Tem um prédio ali, rapaz. Você viu quem vive ali? Extrema pobreza. Extrema pobreza. Extrema. Quase no centro do Secretário. Extrema pobreza. Ninguém vê. Eu não sabia disso. Ninguém vê. Inclusive tem um amigo que está fazendo uma ação dos amigos solidários, que ele sempre reúne nessa época do ano, compra cesta básica, faz uma cesta especial, frango, com isso, com aquilo, para doar a essas famílias. Rapaz, é absurdo. E nós expulsamos muito demônio aí. Trabalho missionário é absurdo. Tem muita gente que precisa ouvir falar de Jesus, né, Diego? Verdade. Você sabe que eu descobri uma paciente minha. Uma paciente chegou no consultório, eu contando para ela, eu falei assim, numa situação que ela estava vivendo, eu virei e falei assim, mas isso lembra muito Caim e Abel. Ela, Caim e Abel. O que é isso? Eu fui contar para ela a história de Caim e Abel. Você entendeu? Porque ela não sabia o que era Caim e Abel. Ela nunca tinha lido a Bíblia na vida dela. Uma mulher de quase 50 anos. E eu fui mostrar para ela ali. Tive a honra de batizá-la depois. Glória a Deus. Pastor, além disso tudo aí, todas essas histórias vividas, né? Tão jovem, né? Ainda é escritor, né, Tiagão? Ainda tem livro aí, né? Nós lançamos o primeiro. Honrou, né? O primeiro foi em 2016, O Lobo Dentro da Ovelha. Paradoxo absurdo. Falo de Romanos 8. Curtinho, 37 mil cópias vendidas desse livro. Esse eu vou replicar agora. Logo, 2024, em janeiro de 2024 desse ano, lançamos o Você Nasceu para Dar Certo, que não é um livro de autoajuda, mas é um livro de ajuda do alto. E 50 mil cópias vendidas. Esgotou, tanto que não tem nenhum impresso aqui. Esgotou. E permitindo Deus, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, vamos lançar Encontro no Jardim. Eu falo sobre o princípio da oração como arte diária. Muita gente esqueceu o que é oração. Eu venho mostrando um pouco, eu venho contando a história do Miguel, né, que tem um encontro com Jesus no jardim. Esses livros dá para comprar, compra pelas suas redes sociais? Hoje compra pelas minhas redes sociais. Na verdade, amanhã, na verdade, já tem um e-book deles disponível lá na Amazon novamente, né? Porque a gente teve que tirar. E também vai ter possibilidade de a pessoa adquirir o físico, né? Porque nós tive que fazer algumas mudanças, né? Hoje nós lançamos agora a Clínica Transformadamente. A Clínica Transformadamente é o espaço onde eu atendo como terapeuta, como sexólogo. Eu sou o único sexólogo cristão nessa cidade. Acredite se quiser. Né? Trabalhamos com terapia de casal, depressão e detalhe, tudo com tratamento em curto prazo. Máximo que eu fico com um paciente é 1 mês e 2 semanas. E muitas histórias. Né? E aí, no Transformadamente agora, vai ter a loja do Transformadamente. Então, todo o nosso material vai estar dentro da loja do Transformadamente. Maravilha. Quando o pastor fala amanhã, quando você assistir esse vídeo, já vai estar na Amazon, tá? Que coisa boa. Então você já pode buscar lá no site da Amazon e já vai estar disponível, vai estar disponível. A gente vai colocar aqui embaixo também as redes sociais do pastor Jefferson Celestino. Depois, em off, ele vai autorizar ou não a gente colocar o contato dele também, telefônico, tá? Claro. Pastor, a gente está chegando ao final desse episódio. Excelente. A gente ficaria aqui, 8 horas, mas existe um neném a caminho também. Meu Deus do céu. Eu preciso estar preparado também lá. Se necessário. A gente já quer te agradecer de antemão por ter aceito esse convite, né? Muito obrigado. Quando o Adiel falou, convidei o pastor Jefferson lá, não conhecia pessoalmente, mas a fama do Senhor, para a glória de Deus, se alastra por toda essa cidade. Onde a gente vai e ouve falar do pastor Jefferson, sempre uma bênção. Então, já queria te agradecer de antemão, antes de você deixar uma palavra para os nossos telespectadores aí, né, Diel? Também queria deixar minha gratidão a ti, né? Mandei a mensagem.
Eu conheci o pastor num culto e foi muito usado por Deus, falou muito com a minha família, né? E falou algo que Deus já vinha falando realmente, né? Você não conhecia a nossa família e você foi usado por Deus para falar algo que Deus já vinha falando através de outras pessoas, né? Homens de Deus também. E eu senti demais no coração aquele dia. Eu falei, pastor, já conversei com você no culto, de convidá-lo. E muito obrigado por ter nos dado essa honra de estar conosco aqui no nosso podcast, no nosso Multiforma Podcast. E tem muitas histórias para ser contada ainda, que eu Já sei. deixamos o convite pro Então, próximo, já né, vou cara? deixar aberto aqui o convite para a segunda temporada com o pastor Jefferson Celestino. Vambora. Foi um Maravilha. prazer, e muito Bom. obrigado. Que a princesinha chegue cheia de saúde aqui no próximo programa, que ela esteja conosco. Tiago. Olha, isso aí. olha o que eu trago. Em nome de Jesus. Obrigado também, irmão. Uma honra, uma honra. Antes de deixar uma palavra, posso deixar um convite especial? Claro. Olha só, nós estamos próximo dia 25 de janeiro. Eu entendo muito disso aqui, mesa. Mesa para mim é algo muito especial. Então, próximo dia 25 de janeiro, nós vamos ter um evento exclusivo para mulheres. A Mesa que Transforma. É um evento para mulheres. São só para 50 mulheres. Na verdade, já não são mais 50. Acho que só tem 20 vagas agora. E assim, lá na bio lá do nosso Instagram, a pessoa vai poder fazer a inscrição dela lá. E mesa de conexão, mesa de cura, mesa de transformação, mesa de... É indizível o que vai acontecer lá. Minha amiga Karen Assis vai estar comigo, eu vou estar com a parte terapêutica, a Karen vai estar missionária, a pastora Alexandra Passione está subindo do Rio também para estar num momento íntimo com essas mulheres. Eu vejo muitas mulheres doentes, não só emocionalmente, mas também espiritualmente. Então esse momento é para destravar mulheres de uma maneira absurda. Então deixo aqui o convite para que elas possam fazer a inscrição próximo dia 25 de janeiro, mas as inscrições já estão abertas, tá bom? Lá na bio do Instagram é só clicar lá no link e vai entrar lá e só fazer lá no linkzinho lá, já vai fazer a inscrição do primeiro lote, ainda está disponível. Vamos fazer depois um vídeo, então, separadamente, Vamos. porque quando for ao ar, já vai estar passando um pouquinho, né? A gente já Fechou. lança no nosso Acho Multiforma, que vai estar um pouco em cima. Fechou. que vai ser lançado no início de janeiro, né? Ótimo. Isso aí. Combinado? Excelente, vamos lá. Querido, entenda o seguinte. Na sabedoria de Deus, Deus nunca erra. Eu sinto de Deus de dizer isso a você hoje. Independente de tudo que você já vivenciou na sua vida, tem gente que está assistindo agora e você está dizendo, parece que eu cheguei no fundo do poço. Mas eu preciso só dizer algo para você em forma de canção. Fechou? Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo que ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado, não. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo. Você sabe. Presta atenção. Você só precisa estar com o teu olhar fixo no Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Entenda que o melhor ano da sua vida está começando. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. É isso, né? Meu Deus. Coisa linda, né, Tiago? Coisa linda. Deus é maravilhoso. Como sempre, a gente não vai falar muito não para não estragar. Muito obrigado aí por ter ficado com a gente até o final, tá? Que Deus possa te abençoar. Compartilhe esse vídeo para abençoar mais e mais vidas em nome de Jesus. Tenho certeza que você que ficou até o final foi muito abençoado por Deus, porque Deus falou tremendamente nesse lugar. Um abraço, gente. Obrigado. Paz a pela todos. parceria. Deus te abençoe. E
Plugado Filmes, produtora de vídeo.